Olá, gente. Pois é, tá ligado aqui uma pessoa aí voltou tudo de novo. Eu tive que reiniciar tudo novamente, porque o próprio celular ele reinicia, aí não tem como dar continuidade. Aquele vídeo eu excluí, né? Mas é o mesmo tema, né? É o mesmo tema, tá ok? Deixa eu ver aqui. Texto não. Deixa eu ver. Vamos ver isso aqui. Bem, o tema hoje, né? O tema hoje é o arrependimento de pecado. Tema: arrependimento de pecado. Arrependimento, que é o tema de hoje. Arrependimento. O que quer dizer, né? Que o evangelho tem que ser pregado a toda criatura, em todos os lugares. E essa plataforma é um meio, né, de levar a palavra de Deus. Quando a pessoa acessa a plataforma, né, vai diretamente no assunto que você estava procurando. Desde já, gostaria que você seguisse. Terminar esse vídeo, eu vou deixar a palavra aqui. Inscreva-se, que é lá na plataforma do YouTube, @JesusAguiar91. Vou deixar bem aqui do lado, bem aqui assim do lado, né? Do lado esquerdo. E siga do lado direito. Aqui assim. Aqui. Não. Oh, meu Deus. Aqui assim. Aqui do lado direito. Aqui do lado direito, aqui. Do lado direito. E a outra vou deixar do lado esquerdo. Siga esse canal, conteúdo Evangelho Aguiar, né? O que vai ser falado aqui vai servir para mim, vai servir para você, vai servir para todos nós, que eu também necessito, né? Todos nós necessitamos, né? Todos nós necessitamos da misericórdia de Deus, né? E a gente tem que falar o que está escrito aqui na Bíblia. Muitas pessoas, por isso que eu abri essa plataforma aqui, para evangelizar, para avisar. Atalaia significa avisar, né? O caminho que a pessoa está tomando, muitas das vezes, não é um caminho bom, que futuramente pode comprometer a eternidade, né? Isso sirva para mim também, tão necessitado. E muitas pessoas, né, muitas pessoas
estão à deriva. Então, porque quem convence a pessoa dos seus pecados não é o homem, é o Espírito Santo, quando passa a ouvir a palavra de Deus. Quando essa pessoa se deixa permitir que essa palavra penetra no coração, na mente, e essa pessoa se torna uma nova criatura. Outrora, a pessoa era de um jeito, agora não. Não é só o jeito, não. Há uma mudança completa de corpo, alma e espírito, né? Porque tem muita gente que vai nessa festa, né? Essa festa que está aí, buscar alegria, buscar felicidade, mas a verdadeira felicidade não está em festa, não está em boates, não está nessas coisas da bebedice, das orgias. Isso não é felicidade, isso não é verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade vem a partir do momento quando a pessoa toma uma atitude. Isso é, quando a pessoa quer, larga essas coisas que são momentâneas, são uma alegria falsa, e passa a buscar um Deus que lhe dará a alegria, não só aqui, mas por toda a eternidade. Ainda que a pessoa passa por dificuldades, por lutas, mas a pessoa não deixa se apagar o brilho que Deus deu a ela ou a ele, que é o brilho do Espírito Santo habitando dentro dela, dentro dele. A verdadeira felicidade não vem desse mundo. A felicidade do homem, o que eu refiro ao homem quanto mulher, é o arrependimento de pecado sincero, uma entrega sinceramente a Deus, né? Uma entrega completamente ao Senhor Jesus. E é uma alegria que vem de dentro, não é essa alegria artificial, né? Que logo passa e depois vem a tristeza, vem as lágrimas, vem o vazio. Por quê? Porque tem um espaço, todos nós temos um espaço que só Deus, que só o Espírito dele pode ocupar. Nenhum outro pode ocupar esse espaço que Deus deixou reservado dentro de cada um de nós. Festa não preenche esse vazio. Bebedices, orgias, né? Drogas, vícios, não preenche esse vazio. Só quem pode preencher esse vazio, só o Senhor Jesus, mediante a pessoa, uma entrega com sinceridade total a Ele. Aí sim, aí quando Ele vê que a pessoa se entregou de fato e de verdade, se entregou aos pés dele, se entregou de corpo, alma e espírito com sinceridade, porque Ele conhece. Aí sim, aí Ele vem e derrama o seu espírito na pessoa. Então aquela pessoa passa a ser propriedade dele, exclusivamente dele. Então, automaticamente, a pessoa vai ser tomada de uma alegria. Não importa o que está acontecendo lá fora, mas essa alegria não se apaga. Por quê? Porque é uma verdadeira alegria. A verdadeira alegria é a pessoa que tem a certeza da salvação, sabe que a salvação é conquistada dia por dia, tem aquela consciência, mas ela tem crido, ela tem confiado plenamente em Jesus Cristo, que qualquer momento pode vir buscar ela, ou ele pode vir buscar ela, ou ele, ou então ele pode vir ser arrebatado ou arrebatada. A verdadeira alegria é essa, esperando a expectativa do dia, não vê a hora
que ele virá, aquela alegria que muita gente diz que é uma alegria inexplicável, só quem pode, inexplicável não, é o Espírito Santo dentro da pessoa. Não é essa alegria desse mundo, essas orgias que tem por aí, festa, bebedice, isso aí é só o passageiro. Depois a pessoa vai chorar no canto, depois vem a depressão, depois vem aquilo, vem o vazio. Porque a depressão é uma doença da alma, que a alma está doente, a alma está sentindo a dor, e só quem pode curar essa dor não é os médicos, ainda que a pessoa toma remédios. Não estou sendo contra médico não, de forma nenhuma, porque Deus deu sabedoria a eles para cuidar do povo. Tem doença que é preciso um médico, ir até o médico, mas tem caso que médico não resolve. Só quem resolve é os médicos dos médicos, quando a pessoa se deixa, confia. Porque quando a gente vai ao médico, fala até em médico, quando a gente está doente, está sentindo alguma coisa, a gente confia na mão daquele médico, não é verdade? A gente confia que aquele médico vai te receitar um remédio que quando você tomar vai ser batata, a dor vai cessar. Ou fazer uma cirurgia e você não vai ter mais aquele problema. Ou seja, você se entrega para aquele médico, para aquela médica. Você tem aquela confiança que ele vai resolver o seu problema. Não é assim? Não é? Então, da mesma forma, tem caso que só Deus para resolver. Então, do mesmo jeito que a gente tenha aquela convicção, a gente tem aquela confiança de se entregar para o médico, a gente também tem que ter essa mesma confiança para se entregar para o Senhor Jesus, da mesma forma, ou até melhor, porque Ele pode resolver os seus problemas espirituais. Está me compreendendo? Pode lhe curar a dor na alma. Né? E vamos orar, né? Vamos pedir para Deus sabedoria. Vamos lá, fecha seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, neste momento, meu Pai, nos dê sabedoria, entendimento na Tua palavra. Ó meu Deus, que esse vídeo chegue até as pessoas sofridas, meu Pai. Ó meu Deus, pessoas que realmente estão precisando de ouvir a palavra do Senhor. Ó meu Deus, pessoas que querem, meu Pai. Pessoas dispostas, meu Deus, dispostas, com sede de ouvir uma palavra. E ela ou ele se entregar de fato, de verdade para o Senhor. Porque toda honra, toda glória é dada a Ti, meu Pai. Eu não estou aqui querendo me aparecer, não, de forma nenhuma. Ó Senhor Jesus, porque só o Senhor que tem que crescer e eu diminua muito. E o Senhor cresça. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, pois eu te peço, pois eu entrego, meu Pai, tudo e a todos em Tuas santas, poderosas mãos. Amém, graças a Deus. Amém? Pois é. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. A palavra forte, volto a repetir, não está no homem. Quem quer que seja, a palavra forte é essa aqui, ó. É a palavra de Deus, é a boca de Deus, é a Bíblia Sagrada que nos orienta, que nos aconselha. Essa aqui é forte. É tão forte que é capaz de dividir medulas e juntas. Muito forte. Né? Encontra aí na sua Bíblia, por gentileza, Lucas 24,
45. Peço a vocês que deixem um like, né, para que a plataforma divulgue esse vídeo para mais pessoas que estão precisando, pessoas que estão ao ponto de fazer algo, né? Obrigado pelo like, que Deus abençoe, ao ponto de fazer alguma coisa contra, né? Até mesmo sua própria vida, fazer besteira. Então, quando a pessoa ouve uma palavra, o próprio Espírito Santo intervém, convence aquela pessoa a não fazer o que ela está pretendendo fazer, né? Muitas das vezes, uma palavra simples, vindo diretamente da palavra de Deus, pode salvar uma vida, tanto físico quanto espiritual, né? Quanto físico quanto espiritual. Uma palavra pode ajudar uma pessoa que está realmente precisando, né? Que está realmente precisando. E o tema hoje é arrependimento. A gente tem que pregar mais sobre, tem que falar mais sobre o arrependimento. Porque o pecado está se multiplicando. O pecado está cada vez se intensificando. Se o pecado está se intensificando, é o que diz a palavra de Deus lá em Mateus 24, que ia se multiplicar as iniquidades. Iniquidades é pecados planejados, pecados terríveis, né? Porque para Deus não tem pecadinho nem pecadão, é pecado. Existe gravidades de pecado. Então, antes que essa taça venha se encher, a gente tem que falar para que o sangue não seja cobrado, porque você não falou, não pregou, não falou de arrependimento para a pessoa. Tem que falar de arrependimento. Ainda que a pessoa está lá no lamaçal do pecado, ainda que o inimigo tá com as garras, ele está dentro das garras do mal, aprisionado, e o mal todo tempo infligindo, que para ele, que para ela não tem mais jeito, Deus não olha mais para você, Deus não te perdoa mais. Não, meu amigo, Deus te perdoa assim, desde o momento que você se entregue para Ele, desde o momento que você confessa os seus pecados para Ele e larga, abandona as práticas pecaminosas, larga a iniquidade, se arrependa dos seus pecados verdadeiramente e se volte para Deus, porque diz na palavra que Deus ele não resiste um coração aquebrantado. Quando o homem, quando eu refiro homem, eu refiro homem e mulher, né? Se apresenta diante de Deus com o coração aquebrantado, arrependido dos seus pecados, pede perdão e não faz mais, Deus, ele perdoa. Ah, mas eu fiz isso, aquilo, outro. Deus perdoa. Seja sincero, seja sincera perante Ele, porque Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, Ele é onisciente. Quando você vai para o médico, quando nós vamos para o médico, porque todos nós somos sujeitos a adoecer, né? Nosso corpo, todos nós estamos sujeitos a adoecer, ou que seja cristão ou não. Todos nós somos sujeitos à doença. A gente não vai no médico, a gente não confessa para o médico: ó, doutor, estou sentindo assim, 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 assim. Aí ele te pergunta: aonde? É bem aqui do lado, ou do outro. Aonde você está sentindo dor, você aponta aquela dor que você está sentindo. Se é uma dor de dente, vai no dentista. É bem esse dente bem que está me doendo. Aí ele vai, mede alguma coisa, toma, passa a dor de dente. Se não é, arranque.
Não é assim? Então, por que para a gente tem uma dificuldade imensa de se chegar para Deus e botar para fora aquilo que está lhe fazendo mal? Aquilo que está fazendo mal, eu digo espiritualmente, pecados. Deus é especialista quando a pessoa vai com sinceridade perante Ele é especialista de arrancar. Ele arranca, ainda que doa. É que nem o dente, que o dente arranca, depois não dói, mas depois não passa. Pois é, ainda que arranca o pecado, porque o pecado ele é podre. O pecado nas narinas de Deus cheira mal. Cheira mal. Então, ainda que a gente vai todo sujo, todo fedendo, espiritualmente falando, todo podre de pecado, pois ele é justo e fiel para, embora que a gente não mereça, a gente não merece, é pela misericórdia dele. Ele vai ver aquela pessoa com sinceridade, ele lava o seu sangue do cordeiro, ele lava o pecado, tira a mancha do pecado. E aquela pessoa, outrora, tinha um gozo danado de estar no pecado, estar no lamaçal, ele passa a ter nojo das práticas que outrora fazia. E, além do mais, e quando vê uma pessoa que está praticando a mesma coisa que ela praticou, ele praticou, até pior, ele vai e avisa: olha, eu era assim. Mas Deus pode te arrancar desse lamaçal do pecado. Eu era assim, agora não. Deus me lavou, agora estou livre, lavado pelo sangue do Cordeiro. A gente não vai bater o pecado de frente. Porque o cristão, quando bate o pecado de frente, perde. Não vê José? A mulher de Potifar não queria possuir ele. O que foi que ele fez? Ele fugiu. Não encara o pecado de frente, não. A única coisa, a gente pode encarar o problema de frente. Encarar o problema de frente. Meu Deus, que o Senhor vá na frente, meu Pai, da batalha. A luta é grande. A pessoa está guerreando, está em oração ali, enfrentar o problema ali de cara a cara, tudo bem. Mas pecado de frente, aparência do mal, a Bíblia diz: fuja da aparência do mal, que significa pecado. Fuja daquilo que é pecado. Por quê? Porque a gente ainda está nessa carne. Essa carne aqui é sujeito. Desculpa. Essa carne aqui é sujeito a pecar. Né? Porque todos nós temos a natureza humana. Fuja da aparência do mal. A gente não somos super crentes. Não. A gente tem que fugir. A palavra dele diz que tem que fugir. Por que diz que tem que fugir? Porque corre risco de cair. Corre risco de voltar para o lamaçal de novo. Opa, por exemplo, um exemplo. A pessoa foi viciada em bebida. Ela está recém-chegada. Ela está querendo largar e querer viver uma vida com Cristo. Né? A pessoa não pode ficar num ambiente que tenha bebida. Por quê? Porque ela ainda está vulnerável aos vícios. Então ela não está completamente liberta. Então ele pode cair novamente. Então passa longe. Passa longe, porque por exemplo, eu fumava quando era jovem. Mas depois que eu peguei firme mesmo com Deus, eu ainda sentia aquela ânsia de querer botar o cigarro na boca. Obrigado pelo comentário, obrigado pelo coraçãozinho, pelo like, Deus abençoe. Então, passava longe e ficar naquele, dá só mais uma tragada, é a última tragada, depois tu larga. E escutava a voz do inimigo.
Para quê? Para querer voltar de novo para o lamaçal. A gente tem que ser forte. Só que tem que buscar força em Deus, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fuja da aparência, daquilo que você acha que ainda não está forte o suficiente para resistir àquele pecado. Fuja, caia fora, não fica. Se você, homem, tem fraqueza por mulheres, você não pode ver mulher que você fica doido, fuja. Mulher, você não pode ver um homem que fica todo... Fuja da aparência do mal, não tenta bater de frente, que vai cair, ou eu, ou você, seja quem for. Se nós bater o pecado de frente, nós cai. Não tem outra solução, não tem outro jeito. Fuja. Paulo, na epístola de Paulo ele fala, ele esmurrava o peito por causa do pecado. Mas não é porque para você esmurrar literalmente, não. Ele abitinava daquilo ali, ele via que aquilo ali, se ele fizesse aquilo ali, ia desagradar a Deus. Então ele procurava evitar aquilo ali, não chegar perto, para não desagradar a Deus. A gente tem que fugir da aparência do pecado, tem que fugir da aparência do mal. Tem que fugir. Olha só o que está escrito aqui na Bíblia. Olha só. Lucas 24, 45. Então abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras. Opa, o celular aqui ia caindo aqui. Para compreender as Escrituras. E 46. E disse-lhe, assim está escrito, assim convinha que Cristo padecesse ao terceiro dia dentre os mortos, e o seu nome se pregasse arrependimento. Olha só o que o Senhor Jesus ensinou, né? Deixa eu ajeitar aqui. Quase cai aqui o celular aqui. Eu não estou dizendo, pessoal, para você... Não estou convencendo a você ser crente. Não. O que convence o homem é o Espírito Santo. Agora, tem que ser pregado. As pessoas têm que ouvir a palavra de Deus. Elas ou eles têm que ouvir a palavra de Deus. Para quando chegar naquele grande dia, não dizer assim, Senhor, eu nunca ouvi falar disso. Não, ouviu, mas não quis se arrepender, não quis abandonar o pecado. O Senhor Jesus que ensinou aqui, ó. Olha só, ele... 46, vou ler de novo. Embora que não tenha ninguém vendo, foi só uma pessoa que viu aqui, mas obrigado. E disse-lhe, assim está escrito, se convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, né? Ou seja, sim, o que convinha, ou seja, o que acontecesse, né? É necessário acontecer que o Cristo, que o Senhor Jesus viesse a padecer, a morrer por nós, em nosso lugar, né? Para quê? Para que toda a raça humana, se assim quiser, se chegar a Deus, sem precisar de intermediário aqui nesse mundo. Porque antigamente, antes do sacrifício perfeito que o Senhor Jesus fez, né? Naquela época o povo costumava, quando pecava,
apresentava-se um animal sem defeito, né? Sem mácula, sem defeito nenhum. E até o sacerdote e oferecia aquele animais em favor, em expiação de pecados, ou seja, para perdoar pecados daquele indivíduo. E além do mais, e o sacerdote não podia estar em pecado, porque quando ele entrasse lá, num templo, lá, num lugar, para fazer a oração, se o sacerdote tivesse em pecado naquela época, lá mesmo ele ficava, ele morria. Então, o Senhor Jesus veio como cordeiro. O cordeiro representa o quê? O sacrifício. O cordeiro perfeito, ele se despiu da sua glória para tomar a forma humana, para nos dar outra vez a chance de voltarmos a ter a comunhão com Deus, né, diretamente, em pedir perdão pelos seus pecados e não praticar mais, e viver uma vida reta diante de Deus, diante do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele é a porta. O Senhor Jesus, ele tem a chave da salvação. A salvação está em Cristo Jesus. Está nele. Só ele salva. Eu não estou falando de placa de igreja. Eu não estou falando placa de denominação. Eu estou lhe falando é do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus ensinou. Que nós temos também, viemos aprender com ele através da palavra. Ele deixou a palavra. Ele disse que ele ia para o Pai. Mas ele não nos deixaria órfão. Ele enviaria o Consolador. O Consolador quem é? É o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, a pessoa passa a ter o caráter da personalidade de Deus. A pessoa tem compaixão com as outras pessoas. A pessoa que é verdadeiramente batizada com o Espírito Santo, mesmo quando vê uma notícia, por exemplo, pode ser a pior pessoa que tombou, para não dizer uma palavra forte, que tombaram a pessoa, porque aquela pessoa vivia uma vida errada. Então, naquilo ali, entre eles mesmo, entre policiais, e aquela pessoa tombaram ele, aquela pessoa passa a ter, sabe o quê? Tristeza. Como se fosse membro da família da pessoa. Tristeza. Como? Porque se aquela pessoa, meu Deus do céu, morreu sem confessar, sem aceitar o Senhor Jesus, sem ele aceitar o Senhor Jesus na vida dele. Se ele morreu sem se arrepender, para onde é que está essa alma? Aquela pessoa passa a ter a dor daquela alma que está ali tombada. Não fica torcendo. Tomara nem que era para ter tombado mesmo. Não, isso aí não é tipo de uma pessoa que se diz ter batismo com o Espírito Santo. Porque lá atrás, um deles disseram assim: Senhor, por que o Senhor não manda descer fogo do céu e manda consumir? E o Senhor Jesus repreendeu. Não. Eu não tenho prazer, disse o Senhor Jesus. Não tenho prazer na morte do perverso. Mas é melhor que o perverso se converta. Quer converter? Se arrepender, mudar. Ter uma mudança de dentro para fora. Não é uma mudança falsa, mas uma mudança interior e viva, além de viver aqui e viver eternamente.
É melhor que o perverso se converta e viva uma vida eterna com ele, ou seja, a salvação. Ele estendeu a salvação para eles também. Estendeu a salvação, mas cabe à pessoa abraçar essa oportunidade que está tendo. E essa oportunidade vai acabar. Vai acabar quando a igreja for arrebatada. Aí, para aqueles que ficar, se quiser ser salvo, vai ter que passar pela Nós ainda estamos no período da graça. A graça só vai acabar. Escuta bem aqui, ó. Bem aqui, pertinho. A graça, o tempo da graça que nós estamos vivendo, que pouco resta tempo que falta, só vai acabar quando ele vir buscar sua igreja remida e lavada pelo sangue do Cordeiro, ou então quando a pessoa fecha os olhos. Se é que me entende. Quando chega o dia da partida desse plano físico aqui, a partida daqui dessa terra, quando fechasse as pálpebras dos olhos, aí a graça já acabou. Mas enquanto que eu e você, nós estamos vivos, nós já estamos no tempo da graça. Nós ainda estamos no tempo da graça. A graça só vai se acabar quando... Não é que não vai existir, quando o Senhor Jesus voltar, a igreja for e o falso profeta e a besta que vai reger o mundo, não é que não vai ter salvação, mas é bem pouco. Porque só se vai comprar ou vender aquele que tiver a marca. Pois aquele que não tiver a marca não vai poder comprar e não vai poder vender. E vai ser caçado, muitas das vezes pelos próprios familiares e amigos. Anunciar, se você pegar um amigo seu, ou alguém da sua família, qualquer pessoa, você vai ter um bônus. Aquela pessoa que está marcada lá. Porque quando a pessoa estiver marcada, isso aqui vai ser corrompido. Vai ser numa tecnologia tão avançada que até o ponto da pessoa vai ser controlado isso aqui, ó. Controlou isso aqui, já era. É na mente. A Bíblia diz, aquele que tiver posto na testa. A testa é o quê? Na mente. A Bíblia não fala que no coração. É na testa, na cabeça ou na mão. A mão representa o quê? Trabalho. A mente representa o quê? Domínio. Dominou isso aqui, já era. O coração pode estar batendo, mas aqui, apagou, é morte instantânea. O coração só vai servir para doar. Porque o inimigo sabe. Porque antes de ser diabo, ele assistiu toda a criação divina. Ele quer imitar a Deus. A inveja veio dele. Foi o primeiro invejoso, foi o Lúcifer. A Bíblia fala do selo do Espírito Santo. Ele quer selar os dele. Satanás vai selar os dele. Que é o selo dele? É a besta, é a marca da besta. Na testa ou na mão. Pode ser um sistema muito avançado. Um sistema pode ser verbal. Olha,
Começa a botar na cabeça da pessoa. Vão criar um sistema. Se você não tiver, não sei se pode ser uma tatuagem ou um sinal, eu não sei como é que vai ser. A Bíblia diz que é uma marca. Não vai ser 666, não. Pode ser um código. Pode ser um chip. Pode ser uma coisa minúscula que pode injetar, sei lá. Pode ser. Mas aí a igreja já vai não estar mais aqui. Não vai estar mais. E aquele que não aderir o sistema da besta, deve ser um sistema, mas um sistema maligno. Lembra lá da C19? Aquele que não podia fazer compra, não viajava, nada. Começou a botar na cabeça de muitas pessoas, e muitos atenderam. Aquilo ali é um treinamento que está fazendo. Para quando vier, não tem dificuldade nenhuma. Tem dificuldade nenhuma. Vão jogar um sistema. Aquele que não tiver um sinal, alguma coisa, identificando que aquela pessoa está realmente com sinal, não vai poder vender e não vai poder comprar. Tecnologia, não tem para onde correr. Aqueles que não quiser aceitar a marca, vão ser perseguidos como um rato sendo perseguido pelo gato. E se for da família que tiver a marca da besta, vão procurar membro familiar que não tem para querer prender, para querer denunciar. Olha, essa pessoa não tem a marca que a gente tem. Vamos prender. E ali eles vão fazer de todo meio para a pessoa aceitar aquela marca. Se a pessoa não aceitar, a pessoa pode até, mas aí ele vai ser salvo. Porque não aceitou a proposta, o sistema do anticristo, o sistema da besta e o sistema do falso profeta. Se arrependa dos seus pecados. Vamos nos arrepender dos nossos pecados quanto é tempo. Josilane tem que se arrepender dos seus pecados, porque todo dia nós pecamos, todo dia nós somos falhos, nós temos que pedir perdão para Deus, todo dia, todo instante, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas tem um pecador remido, aquele que procura andar na retidão, aquele que procura sair cada dia mais, se afastar do pecado, está se santificando, ou seja, está cada dia se separando mais do pecado e se voltando mais para Deus. Há uma diferença de pecador remido, pecador aí que vive no pecado. O negócio é viver no pecado, ali fazendo as coisas repetidamente, os mesmos erros, insistir no mesmo erro, todo dia, toda hora, todo instante, e nunca se arrepende, nunca desperta, mesmo ouvindo a palavra de Deus, mas não quer se arrepender. Remorso é uma coisa. Remorso, você sente o remorso aqui, não vou fazer, chorou, tal, mas a pessoa tornou fazer de novo, claro, ele não foi arrependimento, aquilo ali foi remorso. Arrependimento é quando a pessoa não faz mais, passa a ter nojo. Ela lembra das coisas que fez, mas ela passa a ter nojo daquilo. Passa a ter nojo. Passa a ter nojo.
Temos que se arrepender dos nossos pecados. Se arrependa. Você que está no lamaçal do pecado, você está no mundo das drogas, né? No mundo obscuro. Há jeito para você. Basta você querer e se entregar para o seu Jesus. Aí é você que vai decidir aonde se congregar. Isso aqui está sendo deturpado. Para quê? Para que as pessoas não possam enxergar a sua própria consciência e se arrepender dos seus pecados. Então estão fazendo de tudo, que não precisa isso, que não precisa aquilo, divulgando para as pessoas cada vez mais se afastarem do Senhor. Isso aí é uma artimanha do inimigo, porque de Deus é que não é, né? De Deus é que não é. Tudo o que é contrário da palavra de Deus não é Deus, não. Ou é o próprio homem, maldade do próprio homem, ou então vendo coisa ruim. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Por favor. Atos 19. Desde já, dá aquele like, tá ok? Siga o canal Conteúdo Evangelho Aguiar. E também se inscreva no canal do YouTube, @JesusAguiar91. @JesusAguiar91, lá no YouTube. Inclusive, eu vou postar esse vídeo lá no YouTube. Já encontraram? Olha só, Atos dos Apóstolos 3,19. Olha só. Arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagado os vossos pecados, para que venha assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, né? E enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dele, todos os seus santos profetas, desde o princípio. Tá vendo? O que leva o ser humano a se afastar de Deus se chama pecado. Todos nós, o que leva a gente a se afastar de Deus se chama pecado. O que se aproxima de Deus é a obediência à palavra dele, é a distância do pecado, é o arrependimento do pecado. Arrependa dos seus pecados. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas, porém, aquele que não crê e não for batizado já é condenado. Não é Deus que condena, é a própria pessoa que se condena pelos seus próprios atos pecaminosos, coisas que desagradam a Deus. Se arrependa, se volta para o seu Jesus. Saia desse lamaçal de pecado. Ah, mas eu fiz isso ontem. Eu fiz isso ontem, eu fiz isso 1 hora atrás. Mas você quer largar esse pecado? Você tem desejo de largar esse pecado? Tem, mas tem alguma coisa que me prende. Pois é. Esta coisa que te prende é o mal que não quer deixar, porque ele sabe que você quer largar isso,
Ele sabe que você quer largar o pecado e quer se voltar para Deus. Então ele vai fazer de tudo para você não se chegar a Deus. Mas você clama a Deus, pede força para Ele, que Ele vai sair da sua vida. E Deus vai quebrar essa algema dos teus pés, da tua mão. Algemas espirituais. Porque tem coisas, tem duas situações aqui que eu vou dizer para vocês. Talvez você nunca ouviu falar isso aqui. Tem duas coisas aqui. Tem várias coisas, mas vou citar só dois. Tem pessoas que estão no lamaçal de pecados, quer sair, tem um desejo de sair, tem um desejo de abandonar aquilo. Meu Deus do céu, eu quero largar, mas eu não tenho força, parece que é alguma coisa que quer puxar para trás. É um espírito maligno. Aí já não é a pessoa, aí tem que ter uma pessoa de Deus para orar para essa pessoa, para acompanhar essa pessoa. Para acompanhar essa pessoa. A pessoa não quer. A pessoa não quer mais fazer isso, mas parece que tem uma força que parece que está obrigando a